boa noite. Está começando mais um programa Poder e Política. Eu estou recebendo hoje um jovem. O assunto aqui hoje vai ser Fundação Cultural. E, de uma certa maneira, a cultura que funciona no município. Eu convidei o Paulo Bogler, que é o presidente do Conselho de Cultura do município de Foz do Iguaçu, a quem dou as boas-vindas. Boa noite, Paulo. Boa noite. É isso mesmo, né? Você é o presidente do Conselho de Cultura. Foi eleito ano passado? Correto. Fomos eleitos na nossa mesa diretora no ano passado. Estamos cumprindo o segundo mandato, a segunda gestão, com término agora no mês de outubro, quando a gente começa um processo de conferência e se revitaliza o Conselho novamente. O mandato é de cada quantos anos? Um ano ou dois? Um ano. A mesa diretora vigora por um ano, mas as entidades eleitas em conferências cumprem mandato de 2 anos. Tá. Vocês, quem vota para escolher essa figura do presidente, que é você, são as entidades, em torno de mais de 30, é isso? Para quem está nos assistindo entender como é que funciona essa mecânica. As entidades constituídas, me parece que são em torno de 32, reúnem-se e escolhem uma liderança, é isso? Correto. Na Conferência Municipal de Cultura são eleitas 17 entidades da sociedade civil, né, eleitas pela plenária da conferência, que compõem com outras 17 representações do poder público. Esse colegiado de 34 instituições é que passa a exercer o papel do Conselho Municipal de Cultura. Entre elas são eleitas as entidades que vão representar a mesa diretora, da qual eu faço parte atualmente. A mesa diretora é composta de quantos membros? São 3 cargos. O senhor, quem são os outros dois? A Sandra Schiavini, que é a vice-presidente, uma diretora de teatro, e a Karina Titon, uma arquiteta que representa o órgão de habitação aqui de Foz do Iguaçu. Tá, a área de habitação. Ô Paulo, você agora está numa empreitada, é por isso que eu chamei-o aqui, para que nós possamos conversar sobre isso. Você está imbuído do propósito de conseguir convencer o prefeito municipal a realizar concurso público para os quadros da Fundação Cultural. É isso? É isso. E por que você acha que do jeito que está não está bom? Institucionalmente, a Fundação Cultural precisa se qualificar para oferecer uma oferta de serviços culturais à população de maneira mais apropriada. Então, hoje nós fizemos um levantamento e identificamos no atual cenário, no atual contexto de funcionamento da Fundação Cultural, uma deficiência de cargos. Atualmente são 10 servidores efetivos, servidores concursados, sendo que a Lei Municipal de 2014, do ano passado, ela prevê 26 cargos. Então nós passamos a fazer uma análise disso, dessa realidade, e perceber que essa falta de servidores concursados tem implicado na carência de serviços prestados para a população. Então, o que nós queremos? Que a Fundação Cultural se qualifique do ponto de vista institucionalmente, e isso só se faz com concurso público, para que esse corpo possa oferecer serviços melhores para a população. Precisamos dizer que cultura é um direito social básico da população, assim como a educação, assim como a saúde. Então, por isso, a necessidade de que a Fundação Cultural melhore a sua forma de abordagem, melhore essa sua comunicação no fazer cultural com a cidade. Você, ao defender essa tese, você está indo de encontro ao que sempre foi praticado na Prefeitura de Foz e ao longo das prefeituras do Brasil. Dentro do seu raciocínio, nos remete aos chamados cargos comissionados, que são previstos em lei. Não tem como acabar com isso. Está na lei. E os cargos comissionados são usados na Fundação Cultural, quando tinha a Fundação de Esporte. Enfim, ele está disseminado pela toda a administração pública. É isso que funciona. Por exemplo, os 3 dirigentes hoje da Fundação Cultural, vamos enumerá-los. Temos lá uma diretora de cultura, que é a Arinha. Temos um diretor financeiro, que é o Mário. E temos um diretor-presidente, que é o cantor, o Adailton, não é isso? Correto. Esses 3, esse núcleo, são todos comissionados. Então, dentro dessa sua linha de raciocínio, eles não deveriam estar lá, e sim concursados. É isso? Não, nós entendemos que a diretoria executiva pode ser, assim como acontece nas outras
nas outras repartições públicas, né? Tanto secretário de nível municipal, pode estar. claro, um secretário municipal, ele não precisa necessariamente ser derivado Muito bem, tá bom. Então, nós entendemos que tem que ter essa dinâmica, até porque esses diretores estão alinhados a um projeto político administrativo que está posto. Você foi ao Ministério Público pedir para que o Ministério Público se pronuncie quanto a essa questão? Isso, nós fizemos uma reunião ordinária do Conselho, onde nós debatemos o assunto, e a plenária, o coletivo de entidades, determinou que nós fôssemos ao Ministério Público para tentar, junto a uma outra instância, corroborar dessa nossa tese de que a Fundação Cultural precisa fazer o seu... Ele vai opinar, dar o parecer dele. Isso, nós apresentamos um embasamento, fizemos uma petição, apresentamos informações sobre a legislação municipal, sobre as condições de trabalho que se encontram hoje na Fundação Cultural, né, servidores tendo que se desdobrar em outras funções para poder atender, a exemplo da Biblioteca Pública Municipal. Aliás, a biblioteca é um assunto muito sério que a gente tem pensado, porque ela já sofre, desde o ano passado, dessa restrição no quadro de pessoal da Fundação Cultural. Hoje, o horário está restrito, o horário de funcionamento da biblioteca está restrito das 8 da manhã às 14 horas. Isso significa o quê? Que um aluno que estuda pela manhã, ele dificilmente terá condições de visitar a biblioteca. 6 horas. 6 horas. Mais ainda, a Fundação Cultural precisa pensar a biblioteca como um equipamento cultural, ou seja, diversificando a oferta de serviços dentro da biblioteca, com contação de história, com sarau, com lançamento de livro, ou seja, aproveitar essa estrutura no centro da cidade para ofertar para a população um programa cultural a mais. Bem. Eu acho que a sua iniciativa é nobre, melhorar a qualidade do serviço. Mas ao longo da história, nós conhecemos, você conhece também, a Fundação Cultural, infelizmente, ao longo da sua história, foi sempre usada para arranjos políticos. É assim. Normalmente, está lá dirigindo aqueles cargos, são pessoas que apoiaram o prefeito da hora. É assim. Eu vou dar um exemplo. Eu estou instigando aqui a conversa para nós chegarmos a uma análise. Tranquilo. A Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, atualmente, ao longo de um ano, ela faz 3 eventos. Vamos enumerá-los. Ela faz o Carnaval, ela faz a Feira do Livro e ela faz, qual o terceiro? A Fartal. 3 eventos, com a estrutura daquela. Um diretor, 2 diretores, você está querendo aumentar para 26, tem parece que 10 ou pouco. Não é pouco evento, pouca disseminação de cultura para uma cidade ávida por cultura como Foz do Iguaçu? Sim. Ou não é? É pouco, Eu acho que nós temos que contextualizar, você colocou bem. Essa carência de servidores não é uma exclusividade desse governo e também não foi gerada nesse governo. Vou dar um dado. O último concurso público para a Fundação Cultural ocorreu em 1996. Naquele momento foram empossados... Dobrandino. Acho que da IJó já... 93, 94, 95. Final do governo Dobrandino. Final do governo Dobrandino. Muito bem. Em 1996 aconteceu o concurso público, foram empossados 21 servidores. Desde então, alguns servidores mudaram de áreas, né, passaram em outros concursos e foi se deteriorando o quadro de pessoal. E todas as gestões que passaram desde então, desde 1996, não se preocuparam com essa qualificação. Pelo contrário, em alguns momentos, inclusive, fizeram uso das indicações políticas de forma bastante expansiva, ao ponto do Ministério Público, agora de 2012 para 2013, se manifestar exigindo a extinção de uma série de cargos, inclusive do coral, da orquestra e da banda. Sim. Ou seja, nós tínhamos um equipamento cultural, um grupo cultural, musical, ligado à Fundação Cultural, que funcionava, que realizava as suas atividades, e ele foi vítima da falta de gestão de recursos, de gestão de pessoal, em função do município não fazer o concurso público. Nós poderíamos ter aberto a oferta do concurso público lá atrás, inclusive para selecionar músicos para compor a banda musical da cidade, e hoje a gente não estaria com esse problema, esse ato que se criou. Vou dar um adendo na sua... Posso? Me permite? Fique à vontade. Esse é um bom exemplo. O Ministério Público realmente... Existem os cargos chamados cargos comissionados. A Constituição, volto a repetir, prevê esses cargos. Entretanto, contudo, todavia,
Não são todos os tipos. Por exemplo, vou dar um exemplo. A banda que o senhor citou agora, aquela maravilhosa banda que existia na Fundação Cultural, acho que mais de 60 membros, não é? Aquele pessoal que toca. 90 membros. 90, quase 100. Eles eram contratados da Fundação Cultural como cargo comissionado. Entretanto, a Constituição de 88, a nossa Constituição libertária, não permite aquele tipo. Músico não pode, tem que ser concurso, como é o caso da secretária, por exemplo, da telefonista. E o Ministério Público, o que ele fez? Cumpriu com o seu dever de ofício, não era, Paulo? Correto. E aí ele desmobilizou a banda, grupo. Tanto é que o grupo foi desmobilizado e os gestores da Fundação Cultural, que eram 3 na época, que mantiveram essa gente lá ao arrepio da lei, hoje responde a ações, uma civil e uma criminal na comarca de Foz do Iguaçu. Mas vamos em frente. Ô, Paulo, você acha que, voltando nessa questão da cultura no município, vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que poucas pessoas sabem. Eu vou trazer a conversa sobre os chamados pontos de cultura, não é? O Ministério da Cultura, hoje eu acho que é o Juca de Oliveira, não é? O ministro da Cultura, Isso. não é? Não é o Juca? É o Juca. Tá, mas isso foi criado lá atrás, no primeiro Pelo governo Juca da também. Dilma. O Juca criou. Juca e Gil. São o Gilberto Gil do Lula, e deu continuidade. Vamos falar dos pontos de cultura. Você poderia falar o que é o ponto de cultura? Quantos pontos tem em Foz? Como é que ele funciona? Os pontos de cultura hoje são o único projeto continuado e permanente realizado no município na área de cultura, né? Como você falou, o município se preocupa muito com os eventos, mas se preocupa pouco com aquelas ações que estão relacionadas ao acúmulo, ao fazer diário da cultura. Os pontos de cultura fecham essa lacuna, embora ainda insuficientes em quantidade, em termos Como é que financeiros. o que são eles? São projetos culturais realizados nas comunidades, que são selecionados por meio de edital e recebem repasses anuais de 60 mil. Uma parte desse recurso a maior parte do recurso é do Ministério da Cultura, e o município, da prefeitura aqui, também. A Secretaria de Educação, no caso, faz a contrapartida de 20%. 80% então, vem da União. 80% do Ministério da Cultura. Ou seja, cada ponto de cultura recebe, durante um ano, 60 mil reais. Esses contratos são de 3 anos. Correto. Logo, cada ponto, ao longo dos 3 anos, terá recebido 180 mil reais. Exato. Que tem a expectativa de pegar a cultura, sair da casa do cidadão que tem... Você mesmo é um ponto de cultura. Sim, nós fazemos Você parte. pega o seu manancial de cultura e vai levar para o povo. É isso? É ao contrário. O Ministério da Cultura e seus parceiros, no caso aqui o governo municipal, ele reconhece iniciativas que já são realizadas. Um dos critérios para ser aprovado nesse edital é a exigência de 3 anos de atuação nesses locais, nesses segmentos. Né? Então, na verdade, é um reconhecimento que o Ministério da Cultura faz a esses grupos que já executam os seus trabalhos. Muito bem. Aqui em Foz nós começamos, se eu não estou enganado, com 10 pontos de cultura, agora parece que tem 12, não é? Foram 9 pontos selecionados 9. no primeiro edital. Houve uma complementação de mais 5, se chegou a 13, porque uma entidade não conseguiu comprovar a documentação. Então nós temos agora vai abrir um novo edital para esse último ponto. Tá. Então nós teremos 13 pontos de cultura. Vamos pegar um exemplo de um ponto de cultura. Acho interessante falar sobre isso para as pessoas entenderem, né? Porque se há de convir que é uma despesa considerável. Não é? Porque a União, se bem que nós somos um país rico, o Brasil é muito rico, a arrecadação é uma coisa formidável, mas ele gasta também, está gastando com cultura, né? Uma coisa muito nobre. Mas agora o Thierry já avisou que veio o intervalo. Aqui tem essas coisas. Quando a conversa começa a engrenar, vem o Thierry e fala assim, ó, ô Paulo, nós vamos fazer um pequeno intervalo e na sequência a gente volta para terminar essa abordagem do ponto de cultura e falar mais outras coisas da cultura no nosso município. Vamos para o comercial. Estamos de volta aqui hoje conversando com o Paulo Bogler, que é o presidente do
Conselho de Cultura. Conselho de Cultura, que tem a pretensão de dar uma ajeitada na Fundação Cultural. Aquela casinha ali, antigamente ali funcionava o fórum da cidade e hoje é a Fundação Cultural. Aliás, ali tem problema. Por exemplo, se chegar um cadeirante ali, ele não pode subir, porque não tem rampa. Mas esse é o menor dos problemas. Vamos voltar ao ponto cultural. Ô Paulo, então hoje temos 12 pontos culturais funcionando no município. 13 pontos. E, assim, você me falou que vai... O 14º vai ser incorporado agora através do edital. Você acompanha esse trabalho dos pontos culturais? Não, pouco, não é muito. Tem um órgão dentro da prefeitura só para acompanhar. Eu esses dias fui conversar com... São 2 senhores, eles acompanham, né? Sim, sim. Para ver a produção, como é que está andando, até porque tem dinheiro investido, dinheiro público. Isso, na sua ótica, é uma boa ideia? É sim, porque o Estado não é capaz de produzir cultura, ele só é capaz de fomentar a capacidade criativa da população, do povo brasileiro. Então, o Ministério da Cultura foi muito inteligente quando desenvolveu esse projeto, de entender que tinha que tirar essa produção que estava escondida e torná-la visível, né? Até o próprio ministro Gil, na época, falava em desesconder o Brasil através das suas manifestações culturais, que é isso que está se fazendo. Não há projeto em toda a história do Ministério da Cultura que dê conta da diversidade cultural e artística tal qual os pontos de cultura fazem hoje. É um projeto bastante ousado, que tem uma série de dificuldades, mas que tem essa capacidade de abranger as múltiplas linguagens. Na sua opinião, nós somos um município, nós só completamos aí 100 anos recentemente. Nós temos aqui 3 ou 4 salas de cinema, temos uma carência de um teatro de qualidade, não temos. Temos aquele só barracão que é muito acanhado, né? É muito pequenininho, tanto é que as peças, grandes peças que costumam estrear em Curitiba, que é um laboratório, né? Antes do Rio e São Paulo, vem para Curitiba. Poderiam vir até nós, não vêm porque não temos um teatro. E você acha, na sua opinião, que Foz do Iguaçu tem uma identidade cultural? Se tem, onde é que ela está? Eu acho que esse é um tema em aberto, né? Quando se fala em identidade, a gente pode cair em conceitos aí, talvez até contraditórios entre si, né? Não, mas talvez você a gente pode dizer que a nossa identidade seja a não identidade, né? Dada a complexidade dessa formação cultural do povo iguaçuense. Agora, o que eu posso dizer é que existe uma infinidade de produções, de grupos culturais que vivem da arte, que produzem arte e cultura na cidade, apesar da ausência de um programa público capaz de apoiar, de colocar em exibição, de ofertar isso adequadamente para a população. Na área da música, nós temos uma gama de músicos que atuam em todas as áreas, em todos os gêneros, do sertanejo, do rock, enfim, de todos os estilos e todas as áreas. A área da dança é uma área que se evolui bastante aqui na cidade, com vários grupos, com várias academias, com vários coletivos de artes cênicas se desenvolvendo. A área do artesanato aqui é muito forte, e inclusive o artesanato de base mais comunitária e mais popular, ele reflete um pouco essa identidade do povo aqui da região, ele faz esse diálogo com as questões indígenas, com a formação da cidade. Falo do artesanato de base popular e comunitária. Sim. Então nós temos uma gama de produtores e de artistas. O que falta é a cidade entender que hoje cultura é fator de desenvolvimento. Não se pode pensar numa cidade boa, desenvolvida e mais tolerante, mais democrática, se a gente não resolver os problemas culturais. A cultura campeia, permeia todas as áreas do fazer humano. Vamos lá para... Ela deve estar presente em todas as áreas da gestão pública. Eu quero saber de você sobre a sua opinião sobre o que eu vou dizer agora. Nós tivemos algumas tentativas de criar eventos culturais. Alguns até bem bolados, uma grande jogada, eu diria assim. Vou dar um exemplo. Lembra dos festivais de humor? Sim. Um negócio bem bolado, que tinha a pretensão de trazer os grandes nomes, não é, do cartoon para a nossa fronteira. Nós tivemos em 2003, 2004, 2005 e 2006. O primeiro foi, né, você lembra,
vieram gente de todo canto. Teve até um momento que se polemizou muito, que um cidadão lá da Rússia ganhou dois prêmios seguidos. Enfim, aquela foi uma tentativa. Nós tivemos outros eventos. Aquele foi um marcante porque trouxe nomes de renome internacional. De repente não deu certo, acabou aquilo sendo desmobilizado, nasceram ações judiciais, algumas pessoas foram condenadas, as condenações ainda persistem. Aí eu faço uma analogia com você. Nós temos Gramado, aquela cidade aqui, não é? Na Serra Gaúcha, onde acontece uma vez por ano o Festival do Cinema. E lá vai gente de todas as matizes, os grandes produtores de filmes vão lá e a cidade é badalada. Além de, não é só o Festival do Cinema, tem outros festivais só em Gramado. E nós não conseguimos aqui em Foz, a gente fica, é a tal da claudicação intermitente. 2 para frente e 1 para trás, 3 para trás. Vai e volta, vai e volta. O que é que falta para a cidade efetivamente criar eventos de qualidade para ajudar a divulgar o destino? Que cultura passe a ser prioridade na gestão pública. E não é? Não é. Os sucessivos governos tratam cultura como algo meramente acessório à administração. Isso está expresso através do orçamento. Em 2015, o valor per capita investido em cultura é de R$14. Nós aplicamos em cultura aqui no município pouco mais de 0,5%. Em 2014 foram 4 milhões. Provavelmente isso dá esse ano menos de 1% do orçamento? Menos de pouco mais de 0,5% do orçamento Será municipal. que nós estamos chegando àquele ápice, que seria até um absurdo, mas eu vou falar. Existe até quem já disse isso, que existem governantes que quanto mais o povo mais emburrecido, melhor. Talvez haja um pouco de ignorância nesse processo. Será que nós estamos chegando a esse ponto que não é bom dar muita cultura para o povo, que o povo começa a raciocinar, a pensar? Pode haver, né? Porque quando você Teve alguém que falou isso, não é? Porque quando você oferece formação, identidade, reflexão, as pessoas passam sensibilidade, as pessoas adquirem uma autonomia e passam a pensar sozinha por suas próprias pernas, por seus próprios meios. Ô, Paulo, então, você é filiado a algum partido político? Não, não sou. Tem pretensão política? Não, nenhuma. Não quer sair para vereador? Não, de forma alguma. E qual a opinião que você tem dos políticos? Eu sigo a maioria da população que está naquela parte do descrédito total aos nossos governantes, aos nossos representantes. Eu acho que a gente vive uma crise de representatividade e ela é geral em todo o país e aqui em Foz do Iguaçu eu acho mais marcante ainda, né? Mais acentuada ainda essa crise de representação pela falta de nexo com o que os políticos aqui de Foz do Iguaçu executam e aquilo que eles prometem durante os seus... Agora, em setembro, nós vamos ter a 11ª Feira Internacional do Livro. Né? Acontece ali no Calçadão do Mitre. O senhor acha que aquele tipo de evento satisfaz as necessidades? Nós entendemos que o evento ele é resultado daquilo que foi construído ao longo do ano. Então, numa feira do livro ou qualquer outro evento, ele deve refletir aquele acúmulo de atividades diárias desempenhadas naquela área, naquele setor, seja sobre o livro, leitura, sobre teatro, enfim. O evento serve para coroar aquele trabalho que vem sendo realizado. Em Foz do Iguaçu, infelizmente, isso não acontece. A Feira do Livro, a Fartal, a Virada Cultural são apenas eventos que não estão associados a uma prática de gestão cultural. Agora, a Feira do Livro se confirmou num evento de base popular, a população pobre da cidade tem ido à Feira do Livro, foi pintado com as cores do povo aquele evento e eu acho que nós temos que tratar dos problemas da Feira do Livro de modo a torná-lo um evento maior e melhor e mais atraente. Chegamos ao final, eu vou deixar o senhor para se despedir do nosso telespectador, desejar ao senhor sucesso, né, na sua caminhada aí de fazer concurso público, que isso é um sonho, meio utópico, mas né? Todo mundo, eu sempre digo, quer trabalhar numa máquina pública, faça concurso, não é? Mas tem um grupinho que não gosta de fazer concurso, quer entrar por trás, pela porta traseira. Fique à vontade, Paulo Bogler. Primeiro, agradecer o espaço, né? É importante que os veículos de comunicação se coloquem à disposição de tratar temas como esse, né? A gente reclama que a cultura não é considerada na medida que ela deveria, então espaços como esse são
importantes para a gente vir e tratar e se comunicar com a população. E deixamos aquele recado de que a Fundação Cultural assuma esse papel, coloque isso como uma de suas prioridades, não apenas pensando na contratação de pessoas, na oportunidade de vagas, mas sim que essas pessoas farão a Fundação Cultural funcionar melhor e atender aquilo que é a sua finalidade, ou seja, levar cultura e arte para a população de Foz do Iguaçu. Lembrando que o atual presidente da Fundação Cultural é Adailton Avelino, popular cantor. Tenham todos uma boa noite, um bom final de semana. Na quarta vindoura estarei aqui conversando com alguém da nossa comunidade. Obrigado.